Se ele não quiser, ele é. Se a porta abrir, ele é. Mas se fechar, continua sendo. Se a doença vier, ele é. Se curado eu for, ele é. Aleluia. Então você pode aplaudir o Senhor por isso. Ele é Deus em todas as situações, em qualquer lugar do mundo, em qualquer ambiente. Ele continua sendo nosso Deus e nós continuamos sendo os seus filhos. Aleluia. Obrigado por isso, Jesus. O pastor falando da vigília, e é muito sério o reino espiritual, né? Muitas vezes a gente vive numa vida tão natural, nós esquecemos que existe um reino espiritual, né? Que nós somos soldados e que precisamos entrar na guerra, né? Precisamos estar guerreando com o Senhor. E o diabo, ele conhece uma igreja que ora. O diabo conhece quando você dobra o seu joelho e clama ao Senhor. É tremendo. Essa passagem descrita, a questão da oração é algo tão tremendo, que lá em Mateus, rapidinho, Mateus 26, não me falha a memória, Mateus 26, vamos lá ver, Jesus estava no Getsemane, era o pior momento da vida de Jesus. Jesus sabia que ia padecer uma morte cruel, né, por mim e por você. Jesus estava ciente que ele iria para o Calvário morrer por nós. E ali o coração de Jesus, ele se encheu de agonia. Veja só, o coração de Jesus se encheu de agonia. Imagine o nosso. É por isso que nós precisamos estar na presença de Deus. É por isso que nós precisamos estar em oração para poder suportar. Mateus lhe diz claramente aqui, que o Senhor, ele estava no verso 37, Mateus 26 e 37. Ele diz assim: levando consigo Pedro para orar, que é sempre bom a gente ter um companheiro de oração. Aleluia. Se não tiver, tu procura aqui na igreja um amigo, procura o pastor, procura a pastora, vamos orar junto, vamos guerrear junto, que eu estou precisando. Aleluia. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Aí muitos têm aquela ideologia de que crente não pode ficar triste, crente não pode se angustiar, crente não pode passar enfermidade, crente não pode passar uma doença. Que história é essa? O próprio Jesus aqui se entristeceu e a palavra de Deus diz que foi muito. E o Senhor convidou esses discípulos para orar com ele. Mas olha o que acontece quando a gente é convidado para guerrear, para orar, como o pastor fez agora há pouco. Lá no capítulo, no verso 39 e 40, vamos lá, 40, verso 40. E voltando, Jesus disse assim: peraí, eu vou bem ali orar, você vem comigo? Aí vamos, foram dois discípulos dele orar junto com Jesus. Aí Jesus: vamos bem ali orar comigo, meu filho. Aí Jesus voltando, retornando, no verso 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os o quê? Adormecidos, dormindo, e disse a Pedro. Jesus olhou, tem um, que Jesus tinha mais intimidade, às vezes tem alguns irmãos que a gente ama, tem mais intimidade, o pastor chega junto, pega na orelha, Aí Jesus disse assim: olha, Pedro, será possível que você não consegue orar comigo nem uma hora? E aí, quantos de nós estamos nessa situação? Não sei se os irmãos sabem, mas tem todo domingo uma oração aqui após, eu não sei se é aberta a todos, pastor Pedro? É aberta a todos. E nós oramos todo domingo depois do culto 1 hora. E aí Jesus pergunta: gente, vocês não podem orar 1 hora? Nós não podemos clamar 1 hora? É algo muito sério, é algo muito tremendo, é algo muito desafiador para todos nós. A oração, a questão de nós colocarmos os joelhos e entregarmos a nossa vida a Deus. E assim Deus disse: Pedro, cara, tu não pode orar comigo 1 hora. Eu te chamei. Assim o pastor está dizendo: gente, vamos para a vigília. Satanás falou no culto pela manhã que está com raiva desse trabalho aqui. E você, como soldado e discípulo de Jesus, vai fazer o quê? Aleluia. O Espírito Santo nos convida a guerrear. Não é tempo de nós brincarmos, de ser crente, não é por
pela pouca idade também, quando o pastor estava dizendo, né, que as crianças iam ter um tempo, né, mas eu lembro que com 12 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, aleluia. Deus pode batizar a criança com o Espírito Santo, Deus pode dar dons à criança com o Espírito Santo, aleluia. Se assim você se colocar, né, na idade do Guilherme e do Ryan, eu estava ali no congresso de mocidade recebendo o Espírito Santo de Deus, né? É um selo, é uma promessa, é um revestimento de poder, né? Então é muito linda essa questão da oração. Mas vamos lá para a mensagem, vamos abrir em Atos, capítulo 8, e nós vamos meditar no verso 26 em diante, aleluia. Eu, há umas semanas atrás, estava lendo esse texto, e aí eu falei com o pastor por mensagem, né? Eu digo uma passagem lá que a gente vai já conversar sobre ela, o quanto o nosso Deus é poderoso. Olha, gente, não é porque Deus, a gente tem um certo problema e quer muito uma coisa, que Deus deixa de ser Deus, não. Você serve a um Deus poderoso sim, independente de ter aquilo que você almeja ou não ter. O meu e o teu Deus é o mesmo e é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. Ah, irmão, mas eu me frustrei porque Deus não deu aquilo que eu queria. Mas o Deus Todo-Poderoso, que rege o universo, Ele sabe muito bem o que é melhor para a nossa vida, né? O que é melhor para mim e para você. E vai ter uma passagem aqui, de um versículo, que vai ser um milagre tremendo. Tremendo. O Senhor, nosso Deus, faz milagres. Se você crer, você vai sair nessa tarde, nesse começo de noite, com o seu milagre. Aleluia. Se você crer, se você veio para esse país com um propósito determinado de Deus para a sua vida, se você veio buscar algo de Deus para você aqui, aleluia, o Senhor vai fazer. Amém. Agora Deus sonda nosso coração, né? Deus sonda corações aqui essa tarde, né? E não se preocupe, Deus vai fazer, mas é preciso você guerrear, precisa você orar, buscar, né, se comprometer, ficar atento à voz do Espírito Santo. Atos 8, verso 26. Vamos ler 1, o 2, e vamos parar no 29. Vamos ler 26, 27, 28 e vamos parar no 29. Atos 8, verso 26. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para que a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Aleluia. Nós vamos falar rapidamente, para não perder muito tempo, desse texto maravilhoso. Mas aí os irmãos podem perguntar, né, alguns, quem era Filipe? Quem era Filipe? Quem é esse Filipe de você está falando e quem é esse eunuco? Né? A Bíblia só relata o nome de eunuco. Bom, Filipe, ele era um evangelista, né? Ele era um missionário, ele pregava a palavra do Senhor, né? E ele estava em Samaria, nesse capítulo 8, nós vamos ver Atos, veja Atos 8, verso 5, ele vai dizer: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então Filipe era um evangelista, que estava em Samaria e estava pregando a palavra do Senhor. Ele estava anunciando a palavra de Deus. E se você ler no início do capítulo 8, você vai ver que Filipe, ele estava numa situação muito cômoda, né? Filipe estava numa situação boa. Ele era um evangelista, que estava em Samaria, falava para grandes multidões, né? Muitas pessoas ouviam Filipe. O Espírito Santo, ele usava Filipe de uma maneira extraordinária. Filipe orava e os enfermos eram curados. Filipe orava e os demônios eram expulsos.
Filipe pregava e o Senhor salvava até macumbeiro, como diz aqui no Atos 8. Ele diz que quando Filipe chegou a Samaria, havia um certo adivinho, né? Um personagem lá que se dizia adivinho, e o Senhor salvou essa pessoa. Então ele estava num local que tinha grande prosperidade do seu ministério. Estava muito cômodo para Filipe. E eu aprendi nesse texto aqui que muitas vezes o nosso comodismo, né, a gente se sente tão bem no lugar. Ai, a minha igreja, é o meu povo, é o meu país. Eu não quero sair daqui nunca. Eu não quero me aventurar por aí, porque aqui está muito seguro, Jesus. Aleluia, aleluia. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, todos os meus irmãos. Escutem bem. Quem tem chamada de Deus? Pode levantar a mão. Quem tem chamada de Deus? Amém. Pode levantar sem medo. Quem tem chamada de Deus? Aleluia. Essa chamada de Deus, quando a gente pensa assim, às vezes a gente fica com medo de levantar. Mas eu não quero sair pregando, eu não quero sair. A chamada de Deus é específica para todos. O Senhor te chamou para anunciar, para ser um missionário, para levar Cristo. Então, independente de quem esteja nesse altar, ou de quem tenha o grande conhecimento, ou que saiba falar bem, isso não importa para o Senhor. O que importa é que eu e você somos missionários e o Senhor nos chamou. O Senhor tirou do nosso estado de morte, do nosso comodismo, e nos trouxe a um novo reino espiritual. Esse reino que é revelado a mim e a você, através do ensino da palavra, através de nós conhecermos os mistérios de Deus e o mundo espiritual. Então, você é um missionário de Deus. Você pode fazer a obra aqui na Nova Zelândia. Deus te chamou aqui para ser um missionário aqui nessa terra. O Senhor lhe chamou com um propósito, com uma finalidade única. Irmão, mas é tarde. Eu não fazia nem no meu país, eu fazia aqui. Não sei o idioma. Né? Primeiro, o Senhor nos capacita, né? O Senhor nos enche de ousadia e de coragem. Aí primeiro nós vamos aprender o idioma, né? E tem muitos irmãos brasileiros aqui. Quantos amigos brasileiros você tem e falou de Jesus para eles? Né? Quantos amigos da escola, que você frequenta a escola, falou de Jesus para eles? Quantos familiares seus que vivem dentro da sua casa e você falou de Jesus para ele? Teve um tempo de apregoar Jesus para ele. Teve um devocional, uma hora específica para dizer, vamos sentar à mesa e vamos conhecer Jesus. Aleluia. Então, isso é ser missionário. Isso é o que Filipe era. Claro, ele tinha um status, ele era evangelista. Ele foi comissionado, né? Mas nós, o status não quer dizer nada. O Senhor quer ver o nosso dia a dia. Quer ver o quão discípulo corajoso você é e eu sou, para fazer a obra dele, para falar de Jesus. Aleluia. Eu louvo a Deus por estar tendo essa oportunidade nesse país, junto com o pastor que me acompanha, junto com o pastor que tem orado comigo, junto com o pastor que tem me aconselhado, junto com o pastor que tem dado as mãos com tanto amor, tem ali dado passos, né, grandes de fé, porque você confiar numa pessoa ou entregar o microfone para uma pessoa tem que ter muita, aleluia, muita coragem, né? Não conhece o cara, não sabe onde é que ele vem, sabe o que foi que ele fez, enfim. O Espírito Santo não se engana, né? O Espírito Santo ele comunga, né? Se tu tem o Espírito Santo de Deus, quando tu começa a falar com a pessoa, tu diz, essa pessoa é de Deus, né? Você sente paz. Costumo dizer que quem tem o Espírito Santo, né, quando a outra pessoa está perto, a gente fica com paz. Ô cara legal de você estar perto, né? Aleluia, mas vamos correr aqui para a mensagem. Aqui o Senhor dá uma ordem para Filipe. Está lá em Samaria muito bem, né? Como diz, muito bem, obrigado. Está confortável, o Senhor está usando ele nos dons, tá? O cara está salvando multidões, não é? E aí Pedro escuta, parece que levaram 2 discípulos para lá, vê o tumulto que está sendo lá e é enviado mais 2 para ver isso. Daí quando eles chegam lá, se junta com Filipe e diz, está legal o trabalho, a obra está crescendo, está muito bem. Aí que o Espírito Santo diz para o Filipe, diz assim, Filipe, é hora de tu sair daqui. Você já imaginou a igreja cheia, lotada, o cara cheio de dons,
botava só a mão e dizia, sai enfermidade. Aí o Senhor manda ele ir para um lugar que ele não conhece, para Nova Zelândia. O Senhor está dizendo para ti, eu te mandei para cá. Aleluia, glória a Deus. O Senhor diz, o anjo do Senhor diz a Filipe, diz, olha, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Como pode eu ter tudo ali, ter um ministério bem consolidado, ter pessoas que gostam de mim, e eu vou para um lugar que eu nem conheço e que está deserto? Mas eu quero te dizer, nessa tarde, nessa noite, que o Senhor, Ele é Deus do deserto. Ele é Deus que nos leva para o deserto para fazer o que, igreja? Para jorrar água da rocha. Aleluia! Para testar a minha sua fé e dizer, eu sou contigo, eu sou Deus, eu faço. Aleluia! Então nessa tarde nós vamos eu fiquei maravilhado com esse texto. Eu glorifiquei ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por esse texto, por esse aprendizado. O Filipe, ele ficou, eu vou ou não vou, Jesus? O pastor convida para a vigília. Eu vou ou não vou? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu tenho que ganhar meus dólares, como diz os doletos aí, né? Eu tenho que ganhar meus dólares, eu não posso. Eu tenho esse compromisso, tá e tal. Então você começa a se encher na mente de muita coisa, fica pesado. Agora não, passar a vigília, passar o dia todo, a noite todinha vigiando, sendo besta, né? Às vezes o Satanás trabalha dessa maneira, na minha mente e na sua mente, dizendo isso. Isso é a realidade minha, nossa, de todos nós. O diabo fala, ele tem voz ativa 24 horas, na sua mente e na minha mente. Então, Filipe ficou assim duvidando, dizendo, eu vou. Amanhã eu vou, Senhor, aqui está muito bom. Deixa eu orar um pouquinho aqui. Deixa eu pregar para esse povo aqui. Esse povo está tão bom, né? Esse povo aqui junto comigo. Me deixa aqui no meu canto. Não, o Filipe fez o quê? Ele levantou-se e foi. Não pense muito não, querido. Uma coisa eu aprendi na minha vida. Quando se trata das coisas de Deus, aleluia, não pense muito não. Aleluia. Não pense muito não. Porque é porta aberta para Satanás entrar e fazer um ninho e fazer morada. Não pensa não, veste quantas vezes lá na igreja parecia que era febre, mas não era febre. Parecia que era dor de cabeça, mas não era dor de cabeça. Eu chegava do trabalho, morto de cansado. Você trabalhar com finanças, trabalhar contando, 800 mil reais ali é dor de cabeça, não é? É. E eu chegava em casa e não pensava, não, eu não tirava nem roupa. Eu corria para a igreja, porque eu sabia que se eu tomasse um banho, aí era um menino feito, né? Eu não ia aguentar, eu ia dormir. Então você se conhece. Você conhece os seus limites. Então não pense muito não. Se arrume e venha para o culto. E foi nos dias que eu fui mais abençoado. Foi no dia que o Senhor curou. Foi o dia que o Senhor falou comigo. Foi o dia que tinha um pregador de fora, né? Às vezes o culto, os irmãos chegam, foi um culto tão bom, o pregador de fora, você perdi. Por quê? Porque não teve a atitude de levantar e receber a bênção. Então Deus nos ativa nessa tarde, nessa noite, e diz, levanta-te e vá. Aleluia. E o Senhor tinha um projeto ali para Filipe realizar. Todos nós temos um projeto específico que Deus só pode realizar através de você. A pastora Jabile, nem o pastor Wagner, nem o Cristiano, nem o Médici, nem ninguém pode fazer por você. Deus, ele tem algo específico a realizar somente na tua vida. É aquele algo particular de Deus que você não deve desprezar. Nós desprezamos esse particular de Deus e apontamos e dizendo, só aquele é merecedor disso, porque ele ora. E eu oro por quê? Né? Só aquele tem unção maior. Por quê? Então, isso é específico de Deus para a sua vida. Receba. E o Filipe foi, e ele, o Senhor, incumbiu uma tarefa muito interessante. Né? O Espírito de Deus, no 29, disse assim, Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. O Senhor está dizendo para mim e para você, chega junto, vamos guerrear junto, tá bom?
Vamos ficar firme aqui nesse país, vamos dar as mãos, porque, aleluia, aleluia, Jesus, né? Eu vi uma história aqui brasileira no Rio Desunido, né? Eu já vi no Brasil conhecendo essa história, né? Mas por que eu e você não podemos fazer diferença? Aleluia! Quem pode glorificar a Deus e dizer, eu sou diferente? Aleluia! Você não conheceu a Jalene ainda, você não conheceu o Wagner, você não conheceu o Cristiano, nem o Bex, você não conheceu a Camille, você não conheceu ainda esses brasileiros, a Denise. Aleluia! Então, queridos, é tão certo, o Senhor nos ensina toda hora. Aleluia! O Senhor nos diz, chega-te, ajunte-te a esse carro. E correndo Filipe, ele ficou parado, ficou não. Interessante é que eu disse, Senhor, eu tenho que correr. Eu não estou que botar corpo mole, não. Eu tenho que correr porque Deus tem para mim. Né? Filipe correu, ouviu que ele estava lendo, que Eunuco estava lendo quem? O profeta Isaías. Ele chegou no carro e olha só, o Eunuco estava lá lendo a palavra de Deus. Entenda mais uma coisa, o Espírito Santo, ele vai de encontro a quem está buscando. O eunuco, ele buscava conhecimento. O eunuco estava lendo Isaías, e é uma passagem linda, é uma passagem grandiosa, e o Espírito Santo incomodou Filipe lá onde ele estava, para levar ele lá para o deserto, onde aquele carro ia passar naquele exato momento. Creia que Deus está marcando reunião para mim e para você, e que Deus vai colocar pessoas, vai marcar reunião, vai mandar a provisão, Deus vai estabelecer um novo tempo para nós. Aleluia, eu creio, em nome de Jesus. Né? E o Filipe, ele se ajuntou, né? E perguntou logo, você está entendendo o que você está lendo? Ele perguntou, o eunuco estava lendo Isaías. Aí o eunuco disse, como eu vou entender se não tem quem explique? Oh glória! Quantas pessoas estão do nosso lado, com os ouvidos tapados, com a mente cega, e nós não explicamos Jesus para eles. Nós nos acovardamos por medo de falar de Jesus e de assumir Cristo em nós. E o eunuco foi bem claro e disse, como que eu vou entender se não tem quem explique? Se não tem quem pregue? Se não tem quem tenha um tempo, tire um tempo para falar de Jesus para mim? Como é que eu vou entender, Filipe? Aleluia! Mas o Senhor mandou Filipe para lá justamente para isso, para explicar Jesus. E Filipe, eu creio que ele se alegrou muito. Ele se alegrou muito quando viu ele ler Isaías. E olha o que ele lia, 32. E o lugar da escritura que ele lia era este, que o eunuco lia. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como esta mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Eu não estava lendo isso. Ele estava tentando entender o que dizia a palavra do Senhor. O Espírito Santo mandou, olha que especial. O Espírito Santo mandou Filipe apenas para ele interpretar essa mensagem. Entende tu que lê? Eles não entendem quem é essa pessoa. De quem ele está falando? Ele está falando de outro profeta. Ele está falando de quem? Aí o Filipe, como todo bom crente, comissionado por Deus, vai explicar. Esse aí é Jesus. Aleluia. Esse aí é Jesus que morreu por mim e por você. Esse aí é o Jesus que muitos estavam esperando um rei, cheio da prata e do ouro, mas que foram confundidos com um rei que chegou montado num jumentinho. Aleluia! Oh glória! E essa é a beleza do Evangelho. É quando nós nos deparamos com Cristo, todos os nossos conceitos, eles perdem a validade. Tudo que a gente pensa que sabe, a gente, quando abre a palavra de Deus e diz, Senhor,
É para mim dar uma palavra dura, o Senhor diz: acalma-te, seja brando. É quando a gente quer, né? Com a fúria, com a ira, e o Senhor diz: acalma-te, porque você tem que exercer o fruto do Espírito. Aleluia. É quando nós podemos dar o troco, e o Espírito Santo diz: não. O meu espírito é manso, suave, e a justiça vem de mim. Aleluia. Aleluia. Receba, se nessa tarde, nessa noite, você está sendo afrontado pelo inferno, se você está sendo perseguido por Satanás, você tem que se posicionar e dizer: quem me justifica é o Senhor. Quem me trouxe para cá foi o Senhor. Eu tenho essa convicção, né? Nós temos que repreender a voz de Satanás. Nós temos que aprender a guerrear. 34. E respondeu eunuco a Filipe e disse: rogo-te, de quem disse isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. 36. Indo ele caminhando, chegaram a pé de alguma água. Aleluia. E disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Aleluia! Eu creio que Filipe falou de Jesus de uma forma tão grandiosa, tão graciosa, tão bonita. Ele explicou: você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas tem os processos, que eu lembro até que o pastor falou na quarta-feira do batismo. Filipe estava fazendo isso. Tem um processo para nós seguirmos. Creio que Filipe disse: ó, você precisa também ser batizado. Aleluia! Glória a Deus! E o eunuco entendeu isso. Ele disse: onde é que está o próximo rio aí? Viu a água aí? Cadê o próximo rio? Eu quero. Quem quer Jesus, quem tem sede de Jesus, não perde tempo não, gente. Quem tem sede de Jesus não fica dormindo e cocheando em dois pensamentos, não. Ele vai correndo, ele quer ver o primeiro rio e ele quer mergulhar nesse rio. Aleluia! O eunuco disse: para aí, Filipe, o que impede de eu batizar? Aí o Filipe, como é crente, eita rapaz, crente, glória a Deus, quero chegar nesse nível, Senhor, um dia. Filipe disse, olhou para ele: se quer, então não brinque não, vou te fazer uma pergunta: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia! Ele olhou para aquele cara e disse: você crê? Filho, porque se não crê não adianta. Não adianta. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? É em vão, né? Então Filipe perguntou uma pergunta para dar checkmate ali no cara e dizer: olha, você quer ou não quer? Né? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? O que é que ele responde? Vamos ver. Aleluia. Lá no verso 37, diz Filipe: é lícito, é legal, você pode se batizar nas águas, se crês de todo o coração. Aí ele respondendo, como está na palavra de Deus, ele respondendo disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Aí começou o processo, um processo grande, que esse homem, depois desse acontecido aqui, deu multidões para Jesus. Aleluia, porque ele creu verdadeiramente no Filho de Deus, né? E aí Filipe não perdeu tempo, o camarada ele entendeu. Então vamos parar aí. Mandou parar o carro. Filipe era rápido no gatilho. Ele não esperava o cara esmorecer não, né? Ele dizia: tu crê? Então vem cá, né? Como às vezes a gente fica pregando para a pessoa e fica fazer o apelo no mundo, né? Eu vou perguntar se ele quer aceitar Jesus ou não. Ele perdia tempo? Não. Ele parava logo e dizia: vem cá, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Posso orar por você? Posso ministrar a bênção de Deus na sua vida? Aleluia. Nós podemos fazer uma ligação direta com o céu e não precisa de mais nada. Aleluia. Nós temos acesso ao Deus do impossível. Você e eu temos acesso direto com o trono da graça e podemos chegar para uma pessoa e dizer: você quer, você crê? Deixa eu orar por você agora. Aleluia.
Quantos querem essa ousadia? Eu quero, Senhor. Ainda estou caminhando para essa ousadia. Às vezes a gente fica perdendo muito tempo. E o Felipe, ele mandou logo parar o carro. E os dois desceram e foram direto para a água. Aleluia! Tanto o Felipe quanto o eunuco, e o batizou. Lembrando que esse eunuco, ele era um homem muito importante. A gente leu, se não me falha a memória, lá no capítulo, verso 27, que ele era o superintendente de todos os tesouros da rainha Cândace. Ele era um homem muito influente, né? Ele era um homem que administrava todo o dinheiro da rainha. Eu poderia pensar na nossa mente, onde o diabo trabalha tão rapidamente. Eu lendo, aí eu dizia, mas será que se eu fosse irmão do Felipe, irmão assim, crente da mesma igreja, e de repente tem, a gente tem aquele irmão que tem uma condição financeira, aí eu começo a me ajuntar, Aí alguns irmãos dizem, só porque tem dinheiro. Jesus liga para a condição financeira, gente? Não. Jesus mandou o Felipe ir lá falar do tesoureiro da rainha. E ele queria alguma coisa em troca? Não. Ele queria anunciar Cristo. E às vezes, muitas pessoas são julgadas porque está com uma pessoa que é influente, que tem arrancado, só porque tem dinheiro. Está ali porque quer sombra. Aleluia. Mas o Espírito Santo nos diz, nós devemos limpar o coração, limpar a nossa mente, repreender Satanás em nossa mente e prosseguir para o objetivo que é falar de Jesus, independente que seja a rainha da Inglaterra. Aleluia! Amém. Nós estamos num país monárquico, independente de política, independente que seja uma pessoa muito influente, você tem que chegar e falar de Jesus. Jesus mandou, fala com carinho, se não está no momento apropriado, se não está no ambiente apropriado, quando tiver a oportunidade, fale de Jesus. É isso que o Senhor nos convida. Eu creio que a palavra veio de encontro do nosso coração, como o pastor disse. Nós temos uma missão aqui, uma missão muito especial, independente que tenha dinheiro, que não tenha, que nós estamos aqui para ser crente, para ajudar, para falar de Jesus, não é verdade? Vamos finalizar. E olha o que acontece com o abençoado Felipe. Rapaz, é muito lindo. 39, verso 39. E quando saíram da água, o Espírito... Agora, olha, isso aqui é para quem é crente. Eu liguei para o pastor nessa hora. Liguei não, mandei a mensagem, Eu digo, eu estou lendo o negócio, mas olha, eu sou crente, mas eu estou... Aleluia! Glória a Deus! Vamos continuar. Se é crente, se segure aí, porque se é a hora de você crer. Aleluia! Glória a Deus! E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Olha o que o Senhor fez. A palavra do Senhor diz aqui, é a palavra de Deus, sou eu não. O Senhor disse que ele estava pregando para o Filipe, e quando de repente, o eunuco, perdão, obrigado pastora, de repente, quando ele termina de fazer o ofício dele, cadê o Filipe? O Senhor arrebatou. O Senhor quer te arrebatar essa tarde, essa noite. Ele quer te levar a um outro nível espiritual de fé, de confiança, de certeza que Ele é o Deus que tira e coloca em outro lugar. Ele é o Deus que vai jorrar água da rocha. Ele é o Deus que cura. Ele é o mesmo Deus do Filipe. O Deus do Filipe é o nosso Deus. É o Deus que tirou o Filipe de um lugar engraçado. Filipe não parava, Eu digo, Jesus. Filipe, ele não parava. O Senhor arrebatou ele e foi jogar ele lá em Azoto. Hein, pastora, será que você para? Então, vai parar aqui? Não, não para não. Não para de jeito nenhum. Quando o Felipe pensou, pronto, fica a lição.
Preguei para esse eunuco aí, se converteu, agora eu vou descansar. Que nada. O Senhor pegou, arrebatou e jogou em Azoto. Vai fazer de novo a minha obra. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor não te arrancou do Brasil, não, para cá. Não sei ficar parado, não, feito estátua. Né? Porque a estátua que fica lá, né? O bibelô, a gente chama de bibelô, né? No Brasil, é os bibelô, né? Que você coloca na estante, a pessoa fica só de bibelô lá, só enfeitando o lugar. Eu tenho certeza que o pastor Wagner quer um monte de crente bibelô aqui. Será se tem, hein? Tem não. O Senhor te chamou aqui para te ativar. O Senhor te chamou aqui para você guerrear. É para ficar parado, não. É para só fazer um enfeite, colocar ali na estantezinha e ficar recebendo de Deus e não doa. Aí fica tudo gordo, né? Fica todo inchado. E até mata às vezes. Né? E até mata às vezes se a gente não transmitir a palavra do Senhor. Então, querido, esse é o nosso Deus. É o Deus que arrebata, é o Deus que nos chama para ter, né, uma chamada específica que é de todo cristão. Evangelizar. Se cada um de nós, eu, o pastor Wagner, tem vários projetos de evangelismo, né? Vai ter um que eu esqueci de assinar porque o bicho não tinha chegado aí, mas eu vou assinar, que é o de pregar nas prisões. Olha, se eu e você pegarmos um bairro onde nós moramos, né, e anunciarmos Jesus naquele bairro, e levar um panfleto na igreja, aí você leva, olha, está aqui na igreja, se você quiser pode ir, né? Você é bem-vindo, é o dia de tal, pronto, evangelizou. É o amigo do lado, é os indianos do lado, né? É os coreanos do lado, né? Os kiwis do outro lado, é brasileiro do outro lado. Então, se eu e você fizer isso, quantas pessoas nós já alcançamos? Muitas. O Senhor precisa de você. A obra de Deus precisa de nós, precisa do condutor. Aleluia. E só para finalizar a vida de Filipe, né? Filipe, enfim, descansou, viu, pastor? Ele descansou. O Senhor, Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele está ali olhando lá no futuro, a gente cansado de lutar, né? Alguns se cansam do chamado, se cansam de pregar, se cansam de falar de Jesus, se cansam de cantar, se cansam de orar, se cansam de se reunir na igreja, se cansam e não vê que o Senhor está lá no céu dele, lá no futuro, né? Eu quero terminar dizendo que o Senhor tem descanso para mim e para a tua vida nessa noite. O Senhor tem descanso. Olha o que aconteceu com Filipe. Vamos ver lá, Atos, aleluia, 21. Até que já é o último, né? De Atos, se não me engano. É o último capítulo. Não. 21, já é quase no finalzinho, né? Atos 21 e 8. É isso mesmo. Se você não está demorou, né? Aqui tem um monte de capítulo pela frente, vai ter um processozinho, né? Capítulo 21 e 8. Diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Olha que final maravilhoso. Ele fez o trabalho do Senhor. Depois o Senhor vou te dar descanso em Cesareia. Aleluia. Porque lá tu vai receber os meus ungidos. Aleluia. 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 Eu vou te dar descanso. Você vai agora só receber. Aleluia. Você vai agora descansar em mim. Eu vou te dar filhas tão abençoadas que vão ser profetas. Aleluia. Qual é o pai e a mãe que não quer ter um descanso e ainda não quer ter filhos profetas? Esse é o final para quem confia em Deus. Esse é o final para quem entrega sua vida a Jesus. Esse é o final para aqueles que confiam realmente no Deus vivo. Esse é um final, aleluia,
de quem coloca sua confiança em Deus. Né? Então, que nós venhamos a ser confiantes. É um processo, esse visto aí, todo mundo talvez já é, mas seja confiante. Eu passei por todos esses processos confiando e cantando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Com esse entusiasmo todo, vai ter sempre um microfone aqui para você. Amém. Bem, Deus abençoe sua vida. É um evangelista. É como um Felipe. E eu fico pensando nessa história linda aí, né? Qual improvável deveria ser a cabeça daquele homem, naquele momento ali, talvez sedento de ouvir, entender e compreender aquilo que ele estava lendo, que alguém ia aparecer para trazer a revelação de Deus para a vida dele. É aquilo que a gente estava falando desde o início do culto, né? Às vezes é num momento assim, num piscar de olhos, ou num trabalho, onde a gente menos espera que Deus age. Aquele cara ali na cabeça dele imaginou onde que pudesse aparecer alguém para falar para ele. Que ali naquele momento ele ia ouvir, ia sentir a revelação ali do Espírito, ia ser tomado por aquela fé, né? Aquele mover todo, e ia entregar a sua vida e ia ser batizado. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós não devemos desprezar nenhum momento da nossa vida. Nós não devemos, sabe, desprezar mesmo as experiências negativas em que nós estamos vivendo. Porque nesses momentos, Deus também age. Nesses momentos, Deus também fala, Deus também opera, sabe? Nesses momentos, é que onde o milagre vai acontecer. Não é verdade? Então, coloca o teu coração nas coisas de Deus, sabe? Aleluia, Deus. Coloca o teu coração na presença de Deus todos os dias. É algo gratificante. É algo que nos alegra a alma. Trabalhar com as coisas do Senhor, para o Senhor, é excelente. Sabe? Aquilo que o Isaquias falou, essa questão, né, da sensibilidade, de ouvir a voz de Deus, ter discernimento do Espírito, isso tudo é importante. Às vezes Deus está mostrando nas pequenas coisas para a gente o que Ele quer e a gente não percebe. Quando nós perdemos um filho, já contei para vocês, nós éramos empresários e nós íamos sempre no culto das 7h30 na igreja. Nesse dia, eu saí de manhã com a Janine para ir para a empresa de manhã cedo. E algo tocou no meu coração, porque tinha culto de manhã, tinha culto 5h30 e tinha culto 7h30. E naquele momento eu falei, amor, não estou legal, não vamos para a empresa, vamos para o culto. Voltei o carro ali, fiz um contorno ali na pista e nós fomos para a igreja, culto das 8h30 da manhã. Nunca íamos no culto das 8h30, nunca fomos. Cheguei lá, sentamos. Tinha um missionário ex-travesti, Robson, lá de Minas Gerais, né? Que ele ia ministrar a palavra de Deus. Um homem que Deus salvou, mudou a vida dele, profeta. E eu já vi ele no segundo banco. Já fazia acho que uns 40 dias que a gente tinha perdido o filho. E algo tinha acontecido na nossa vida que somente eu e ela sabia. Aleluia. E aquele homem começou o culto, os louvores, a adoração, e começou a profetizar, e fala com um, fala com o outro, e virou para Janine e disse assim: eis que diz ao Senhor, que eu estou colocando um cinturão de fogo em torno do seu ventre, e esse filho que está na sua barriga não é para a morte como o outro. Meu Deus. Aleluia. Glória a Nós Deus. desabamos em choro, nós dois, porque só eu e ela sabíamos
que ela estava grávida novamente. Então essa bênção aí de 12 anos aí. Então, amados, foi muito forte aquilo ali. Esse mesmo cara virou para o louvor e disse assim: eis que quem diz é o Senhor, há pecado no meio do louvor, e se não houver conserto, Deus vai matar. 30 dias depois, assassinaram o saxofonista da banda. Meu Deus. Estava tendo um caso com uma mulher casada, o marido dela matou ele. Não brinque com as coisas de Deus. Não menospreze as coisas de Deus. Aleluia. Não lance mão do altar de qualquer jeito, porque nós podemos trazer para nós mesmos maldição terrível. Então tudo isso é muito sério. Leve a sério. Leve a sério a mensagem que você recebe. Tire da mensagem aquilo que você puder. Extraia o máximo que você puder para a sua vida. Sabe? Talvez a gente não experimente ou não arranque de uma mensagem toda tudo, mas partes dela tem que ficar em nós. Alguma coisa de uma mensagem a gente tira que é importante. Nem toda mensagem que todo mundo prega vai ter todo o valor, mas a gente tira algo dali para a nossa vida, se agarra naquilo e aquilo muda a nossa vida. Aleluia. Muitas vezes é assim, é no início da mensagem. Às vezes é o tema da mensagem que já mexe com a gente. Talvez é o fechamento da mensagem. Não sei. Deus fala com cada um de maneira diferente. A mensagem foi uma mensagem evangelística, foi uma mensagem de incentivo, foi uma mensagem de fé, de confiança, sabe? De continuar acreditando, confiando que Deus pode fazer. O que você pode arrancar dessa mensagem para a tua vida? A importância, de se colocar na disposição de Deus, à disposição do Senhor. Deus pode usar a tua vida para salvar alguém, para levar paz ao coração de alguém. Deus pode usar a sua vida para mudar a história de famílias. Aleluia, Deus. Deus pode usar a sua vida para fazer lá no meio da sua parentela aquilo que talvez você olhe e não acredite mais. É assim que funciona, amados. Mas para isso a gente precisa estar como Felipe, sabe, atentos e prontos para dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque muita gente Deus está falando, mas não quer ouvir. Fecha o coração, não aceita aquilo que Deus está falando. Muita gente Deus está batendo na porta do seu coração o tempo todo, dizendo: olha, você precisa fazer como eunuco. Você precisa aceitar Jesus verdadeiramente e você precisa ser batizado, mas não quer, está resistindo. Essa questão que ele falou é muito séria. Aqui onde o diabo age, sabe, queridos? Na nossa mente. Aqui que ele começa a colocar um monte de dúvidas, um monte de questionamentos. Mas é aqui também que o Senhor nos dá, pelo poder do Espírito Santo, condição de rejeitar essas mentiras. Aleluia, Deus. E as coisas que o Espírito está falando, colocando no seu coração, e você sente quando o Espírito está falando no seu coração, algo começa a ferver dentro de você, algo começa a mexer aqui dentro, a sua alma começa, sabe, se inflamar, porque é assim que Deus age. Seu coração começa a bater mais forte, começa a acelerar. Tem gente que parte do corpo que começa a esquentar, a perna esquenta, o braço esquenta. É assim que acontece, nós já sabemos. Mas Aleluia. É Deus falando, Aleluia. é Deus movendo. Então estejam abertos à voz do Espírito Santo. Estejam abertos à voz de Deus. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, que Ele já pode ter prometido para você lá atrás, e você esteja esperando. Mas Ele vai te dar na hora certa e no momento certo. Eu creio, Senhor. Na hora que você estiver preparado para isso. Eu creio. Vamos ficar de pé.